Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Meus queridos irmãos e irmãs, mais um Santo do Dia aqui no canal do Apostolado do Café Católico. Sejam todos bem-vindos, meditando o Santo do dia 9 de junho. Hoje a Igreja, na sua memória litúrgica, celebra Santo Efrém, o Sírio, o diácono, e também São José de Anchieta. Neste dia agora vamos fazer a leitura da vida de Santo Efrém, o Sírio, o diácono, aquele que usa a poesia a serviço da teologia. Santo Efrém, o Sírio. No século IV, o cristianismo vai emergindo das catacumbas. Santos ilustres marcam a história do cristianismo, contudo também irrompem muitas heresias com muita força e dinamismo no Oriente cristão. Na vã tentativa de cobrir a Santa Igreja com sua tenebrosa sombra, foi nessa quadra histórica que nasceu em Nícibe, nas combativas fronteiras do Império Romano, uma luz destinada a brilhar com especial fulgor no firmamento da Igreja. Efrém, o Sírio, diácono e também proclamado doutor da Igreja. O Paráclito, o Espírito Santo, não só falava pela boca dele, mas cantava com sons harmoniosos através de sua laringe, fazendo vibrar a graça nas almas que escutavam os hinos que Santo Efrém fazia, compunha. Efrém, ele se torna discípulo de um bispo que tornou-se também santo. Poucos dados seguros temos acerca da infância de Santo Efrém. De acordo com alguns dos seus biógrafos, sua mãe era cristã, mas o pai era um sacerdote pagão, que proibiu até ele de ser educado, educar o filho. Proibiu a mãe de Santo Efrém educá-lo, segundo as leis do Evangelho. Não conseguindo ele, porém, evitar que florescesse na alma do menino uma profunda inclinação para o cristianismo, expulsou Efrém de casa. Efrém acorreu então ao bispo São Tiago, esse era o nome do bispo, que o acolheu como a um filho. Deu-lhe profunda formação catequética e ministrou-lhe o santo batismo, o sacramento, notando com alegria quanto o rapaz se sobressaía por sua inteligência e sabedoria. Concedeu-lhe, aos 18 anos, a ordenação diaconal. Pouco depois, entre o mês de maio e junho do ano da graça de 325, estamos aqui no século IV, teve lugar o primeiro concílio de Nicéia, que foi um marco histórico na luta contra as insidiosas doutrinas heréticas do padre Ário. Sabe-se que o bispo Tiago, o São Tiago, participou dele e se crê que o jovem diácono Efrém também compareceu como secretário do santo bispo. Encerrada a assembleia, Efrém passou a dar aulas na escola teológica aberta em Nícibe, como meio de combater as heresias que proliferavam por aquelas ruas e praças. Efrém dedicou-se de alma e corpo a esta tarefa e, em pouco tempo, ele conseguiu elevar a um alto grau o nível de formação de seus alunos. Com grande perspicácia e sabedoria, travou uma batalha sem tréguas na defesa da verdadeira fé, cujo resultado não se fez esperar. Muitas almas retornaram ao caminho da salvação graças ao santo diácono. Enquanto crescia a fama de santidade de Efrém, bem como a admiração dos seus concidadãos,
Sapor II, que era um rei persa e inimigo da cruz de Cristo, ansiava por conquistar a cidade das mãos dos romanos. Por 3 vezes, Sapor tentou, assediar a cidade de Roma e nas 3 vezes foi repelido pelos cristãos. Foi por esta época que o santo diácono Efrem compôs as conhecidas Carmina Nicibena. São as canções de Nícibe, a cidade, nas quais canta em termos e figuras bíblicas as gestas e peripécias ocorridas na cidade de Nícibe para defender sua fé católica e não cair sob o domínio dos pagãos da Pérsia. Conta-se que durante um desses assédios, a população viu o diácono Efrem subir nas muralhas da cidade e traçar com determinação um grande sinal da Santa Cruz, com o qual amaldiçoava as tropas do rei invasor. Em seguida, como que guiadas por uma mão invisível, nuvens de moscas e outros insetos se abateram sobre o exército inimigo. Entraram eles nas trombas dos elefantes, nas orelhas e narinas dos cavalos de guerra e bestas de carga e provocaram um alvoroço tal que determinou a retirada das tropas persas. Entretanto, o que os arrogantes esforços militares dos persas não conseguiram obter, foi-lhes entregue sem esforço alguns anos mais tarde pelo imperador Joviano, como parte do preço de um tratado de paz. Forçados a escolher entre o exílio, a escravidão ou a morte nas mãos dos pagãos, os cristãos viram-se obrigados a retirar-se da sua terra. Santo Efrem partiu em direção a Edessa e ali se instalou em uma gruta aberta num alcantilado dos arredores, decidido a dedicar-se por inteiro à contemplação e à ascese. Neste privilegiado local escreveu a maior parte de suas obras, todas elas revestidas de grande riqueza teológica e adornadas por uma peculiaridade: a poesia. A especialidade da obra de Santo Efrem sublinha, o Papa Bento XVI numa audiência geral, é que nele, em Efrem, teologia e poesia se encontram, querendo aproximar-nos da doutrina. Devemos insistir desde o início sobre este aspecto, isto é, o fato de que ele faz teologia de forma poética, diz o Papa Bento XVI. A poesia permite-lhe aprofundar a reflexão teológica através de paradoxos e imagens. Assim foram as palavras do Papa Bento XVI sobre Santo Efrem. Não tardaram os eclesiásticos de Edessa a notar a sabedoria e a santidade que eram incomuns daquele ermitão e logo o convidaram a estruturar a incipiente escola teológica da cidade. Vendo a devastação causada em seus habitantes pelas seitas heréticas que nela abundavam, o santo asceta aceitou. Iniciou-se assim uma nova etapa de seu apostolado. Em pouco tempo reuniu em torno de si numerosos discípulos, aos quais se empenhavam em dar sólida formação. Uma carta dirigida a um deles aconselhava. Santo Efrem dizia: meu filho, fixa-te na humildade e farás com que as virtudes de Deus te acompanhem. É incomensurável a beleza do homem humilde. Não há paixão, qualquer que seja, capaz de dominar este homem, e não há medida para a sua beleza. São palavras belíssimas do santo diácono sobre a humildade. Santo Efrem era conhecido como o citarista, a cítara do Espírito Santo e o bardo de Maria.
Não foi fácil a luta do santo diácono contra as heresias, e poucos foram os resultados iniciais. Prosseguiu Santo Efrém, todavia, sem perder o ânimo, e, inspirado pelo Espírito Santo, encontrou um meio eficaz para propagar a boa doutrina na disputa contra os hereges. Foi através da liturgia. Não foi sem razão, pois, conforme ensina o Papa Pio XI, dizia o Papa, para instruir o povo nas coisas da fé e atraí-lo por meio delas às íntimas alegrias do Espírito, as comemorações anuais dos sagrados mistérios são mais eficazes que quaisquer ensinamentos, por mais autorizados que sejam, do magistério eclesiástico. Palavras do Papa Pio XI. Tais comemorações nasceram e se desenvolveram no transcurso dos séculos, conforme a necessidade e a utilidade do povo cristão iam pedindo, isto é, quando era preciso robustecê-lo contra um perigo comum ou defendê-lo contra os insidiosos erros da heresia, ou com frequência para animá-lo e incentivá-lo, a fim de que conhecesse e venerasse com maior devoção algum mistério da fé ou algum benefício da divina bondade. Santo Efrém, cheio de eloquência, sabedoria e santidade, compôs ele poesias e canções pervardidas de beleza, de riqueza doutrinária e de unção sobrenatural, para serem cantadas nas assembleias litúrgicas. Reuniu para isso um grupo de virgens cristãs, favorecidas com especiais dotes musicais, e ensinou-lhes a declamar os poemas e cantar os hinos por ele compostos. Em breve tempo, estas poesias de Santo Efrém e canções ressoavam melodiosamente por toda a cidade. Devido à genialidade das composições, as pessoas as memorizavam com facilidade. Deste modo, difundiu-se por todos os rincões de Edessa o perfume dos ensinamentos evangélicos de Santo Efrém. Seus versos, apesar de simples e acessíveis ao povo, feitos para serem cantados no meio de todo o mundo, tinham tanto encanto, formosura e densidade de doutrina que Santo Efrém passou para a história da Igreja como a cítara do Espírito Santo. Dir-se-ia, comenta Plínio Correia de Oliveira, que o Espírito Santo não só falava pela boca dele, mas cantava pelos sons harmoniosos de sua laringe e fazia vibrar a graça nas almas ao diapasão da cítara com que ele cantava. Estes magníficos dons poéticos e musicais se direcionavam muitas vezes para uma luminosa estrela que brilhava com especial fulgor na mente e no coração de Efrém, a doce e sempre virgem Maria Santíssima Mãe de Deus. Santo Efrém nutria pela Santíssima Virgem uma devoção profunda e terna, que o acompanhou a cada passo. Em louvor à Virgem Mãe, compôs um incontável número de orações e de melodias, as quais proclamavam, já naqueles remotos tempos, glórias e privilégios de Maria, que o magistério infalível da Igreja haveria de definir mais tarde, no futuro. A par de Santo Efrém, brilhavam por este tempo 3 outros grandes astros da história da Igreja, denominados os Padres Capadócios. Estamos falando de São Basílio Magno, São Gregório de Nissa e São Gregório de Nazianzo, Nazianzeno. 3 bispos que, tal como o diácono de Edessa, dedicaram a vida para defender dos erros das heresias o rebanho posto sob sua guarda. Ecos da fama de santidade de um deles, São Basílio, chegaram a Efrém,
o qual empreendeu uma longa viagem a Cesareia da Capadócia para conhecê-lo pessoalmente. E o santo bispo, por sua vez, ficou tomado de entusiasmo ao ver a fulgurante santidade de seu visitante. Deste encontro surgiu uma estreita amizade que uniu para sempre os dois varões de Deus. Santo Efrem tirou muito proveito espiritual desta permanência junto a São Basílio e retornou a Edessa com muita gratidão para com a divina providência, por ter lhe conhecido tamanha graça. Por várias vezes quis Basílio conferir ao diácono a ordenação sacerdotal, inclusive elevá-lo à dignidade episcopal, mas sem êxito algum, pois este se considerava indigno de tão alto ministério. Muito semelhante essa decisão de Santo Efrem com a vida de São Francisco de Assis. Então, por volta do ano 378, enviou Deus a Efrem uma derradeira prova, destinada a coroar de modo magnífico sua existência de incansável luta em favor da Santa Igreja. Edessa foi assolada por uma terrível peste, que levou à eternidade muitos de seus habitantes e deixou numerosos outros prostrados no leito de dor. Tais circunstâncias abriram para o santo diácono um novo campo de batalha, no qual se consagraria de maneira generosa a Cristo, a assistência aos enfermos. Típico, meus irmãos, da dignidade do serviço diaconal. Ele que até então muito fizera pelas almas, passou a ocupar-se também dos corpos. Entregou-se com admirável empenho à rude labuta de socorrer aqueles infelizes. Atendia-os nas necessidades, animava-os nos sofrimentos, confortava-os nas angústias. Infatigável em tão caritativo labor, sentiu em si certa manhã os sintomas da peste, da doença da qual ele tanto lutava junto aos enfermos. Era em seu interior a voz de nosso Senhor Jesus Cristo chamando-o para receber no céu o prêmio demasiadamente grande. Transidos de dor, seus discípulos o assistiram durante a enfermidade. Já nos umbrais da morte, o Santo Mestre dá-lhes ainda uma última lição. Pede ele que, em vez de honras funerárias, seja-lhe oferecido algo muito mais valioso: as santas orações, o suave aroma do incenso espiritual que se eleva a Deus em favor de sua alma. O maior bem que se pode fazer a quem se apresenta ante o juízo divino. Foi assim que coroou Santo Efrem uma vida marcada pela entrega completa em favor da verdadeira doutrina, da salvação das almas, enfim, da glorificação da Santa Igreja Católica. Ele foi, nas palavras de São João Crisóstomo, abre aspas, o açoite do preguiçoso, consolo dos aflitos, formador e estímulo da juventude, modelo dos monges, guia dos penitentes, espada e tormento para os hereges, escrínio de virtudes, templo e lugar de repouso do Espírito Santo. Palavras de São João Crisóstomo. Por isso, o esplendor de sua santidade irradiou-se em breve por todo o mundo. De fato, afirma São Gregório de Nissa. Ele é conhecido em quase todos os lugares onde brilha o sol. Ó Santo Efrem, diácono e doutor da Igreja, rogai por todos os diáconos, rogai por todo o clero, rogai por todo o povo de Deus, rogai pela Santa Igreja de Deus.
Dai-nos a graça de abrir o coração para Jesus e ser bem devotos de Nossa Senhora. Ó Senhor Jesus Cristo, obrigado por este santo diácono que destes à tua igreja. Vós que sois Deus bendito, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Efrem, diácono, doutor da igreja, rogai por nós.